Hoje nós vamos falar de duas artistas, a Rei Naito e a Dori Salcedo. A Rei Naito é uma artista japonesa, ela nasceu em Hiroshima. A Dori Salcedo é colombiana, nasceu em Bogotá. As duas têm mais ou menos a mesma idade, por volta de 60 anos. E nós vamos ver dois trabalhos delas, o Matrix, da Rei Naito, e o Palimpsesto, da Dori Salcedo. O trabalho da Dori Salcedo tem esse nome, Palimpsesto. Palimpsesto se refere a tabletes, onde era colocada uma fina camada de cera ou mesmo de barro, e os escribas escreviam nesses tabletes. Depois isso podia ser raspado e ser reutilizado, porém sempre ficava algum resquício. Então essa ideia de algo que fica, um resquício de alguma coisa, é um pouco a ideia do que norteia o palimpsesto da Dori Salcedo. Esse trabalho da Doris ele foi montado no Palácio de Cristal, que faz parte ali do Museu Reina Sofia. É um trabalho de grandes dimensões. Ele é configurado como um grande área de piso, né, que são placas cimentícias que foram produzidas especificamente para isso, de onde brota água através de microfuros. Elas vão meio que surgindo ali dessas placas e elas vão conformando, vão configurando nomes. Esses nomes são nomes de imigrantes mortos na tentativa de travessia para chegar na Europa, ou seja, vindo da África ou de outras localidades, mas eles acabam morrendo nesse trajeto. Quando esses nomes estão conformados, depois de um tempo, essa água começa a ser sugada, ela vai desaparecendo e começa a formar outro nome. Aquele primeiro, ele ainda deixa a placa umedecida, então sempre fica um resquício. Aquela ideia do palimpsesto, né? Esse trabalho da Dori Salcedo, ele levou por volta de 5 anos para ser produzido, envolveu um aparato tecnológico muito grande, engenheiros, programadores de computador, quilômetros de microtubos, no qual eles vão injetando através desses microfuros nas placas essas gotículas de água que vão conformando esses nomes. Já o trabalho da Rei Naito, apesar dele ter um caráter mais, digamos, minimalista pela pouca utilização de elementos, né? Ele envolve um certo aparato tecnológico. Ele é o que a gente pode chamar, dentro das características, um site-specific. Ele foi feito numa ilha, a ilha de Teshima, em parceria com o arquiteto Ryue Nishizawa. Ele faz parte daquela dupla de arquitetos, o Sanaa, junto com a Kazuo e o Sejima. Esse trabalho da Rei Naito, ele começa através de uma construção que o Ryue Nishizawa ele faz a partir de um pequeno topo de um morro, onde é colocada uma membrana, e esta membrana, mais uma armação metálica, ela é concretada. Essa concretagem dá uma conformação do que a gente chama em arquitetura de uma casca, né? uma casca autoportante, né? Ela mesmo se sustenta. O paralelo, para vocês terem um exemplo, é a oca lá do Niemeyer. Então ele é feita essa concretagem. Após isso concluído, o que é feito? É escavado essa parte onde havia esse topo de morro e onde foi concretada essa casca autoportante. Quando é feita essa retirada dessa terra, essa terra que serviu de escoramento, o que você tem se assemelha muito a uma toca. Ela se insere meio organicamente ali na vegetação da ilha. Então ela é uma construção que ela se espalha, parece um bicho colocado ali no meio. E quando você está ali dentro dela, você parece que não está acontecendo nada, é um espaço completamente vazio. Mas aí você começa a prestar atenção, você percebe pequenas gotas que vão se juntando em poças, e essas poças, essas gotas, elas se movimentam, elas correm de um lado ao outro, de todo esse piso dessa toca, e elas vão se juntando.
né? Elas vão formando grandes poças, tal, que depois elas vão sumindo, através também de furos, pequenos furos, onde essa água vai escoando. Essa construção desse piso, ele recebeu uma camada de um material hidrofugante, né? Algo semelhante a um teflon, que faz com que essa água pareça correr, né? Parece uma coisa meio mágica, não tem nada de magia nisso, é apenas tecnologia, né? Esses dois trabalhos, então talvez o ponto de contato deles seja justamente então a água por um lado e a tecnologia por outro, mas tem também algo que os une através de diferenças. O trabalho da Reinaito, eu acho que ele fala do que a gente chama de animismo, que está presente nas civilizações mais arcaicas, como civilizações orientais, como a chinesa, a japonesa ou a hindu, ou nos povos ameríndios. Esse animismo, ele envolve você ter alma em tudo aquilo que nos rodeia. Todas as coisas, todos os entes, eles possuem uma alma. Eles são objetos animados, não são objetos estáticos. Então, um rio, uma montanha, uma árvore, elas possuem essa alma. Elas são objetos vivos, objetos animados. E isso faz com que, por exemplo, os povos ameríndios, eles tenham um cuidado com essa natureza das coisas, o respeito ao rio, o respeito a uma montanha ou uma própria árvore, porque eles são considerados entes vivos. Quando você encara dessa forma esses entes, isso faz com que você os respeite, você não os objetifica. Quando você torna algo um objeto, uma coisa simplesmente, não dotada de alma, isso faz com que você possa dispor dela da forma como você desejar. Então você pode, sim, devastar uma floresta, acabar com uma montanha através da mineração, ou matar um rio, poluir um rio, porque ele é desprovido de alma, né? Essa concepção que envolve um pouco essa ideia do animismo. Já o trabalho da Doris Salcedo, ele tem algo que a gente poderia chamar mais de uma arte engajada, né? Essa história que já permeia a produção da Doris sempre envolve muito uma questão política, uma questão da violência, tanto do lugar onde ela nasceu, Bogotá, e onde ela viveu durante muito tempo, e que ela evidentemente ainda tem contato, mas também essa violência ou essas atrocidades que acontecem no mundo, como, por exemplo, as ondas migratórias e as mortes que decorrem dessas ondas migratórias. Então o trabalho da Doris Salcedo tem muito essa característica política, né, de uma arte engajada. E a partir daí ela tenta colocar para nós essa questão que está acontecendo a todo momento, mas que muitas vezes a gente naturaliza isso, banaliza isso. Esses dois aspectos diferentes, de um lado o animismo, de um lado uma arte engajada, eu penso que aí eles voltam a se encontrar novamente uma questão que é a ancestralidade. Os dois trabalhos, de alguma maneira, eles falam sim de ancestralidade. O da Reinaito, então ele possui essa relação com a ancestralidade através do animismo, né? Através dessa relação que temos com o que está em torno daquele espaço, daquela toca. O som do vento, a luz que entra nesse espaço, a água que corre no chão, todos esses elementos, eles estão em interação com você. O próprio silêncio que tem ali dentro desse espaço. Já o da Doris Salcedo, a relação que ela possui com a ancestralidade, nas próprias palavras dela, é através da morte, do ritual funerário. Essa ritualística da morte que não pôde existir para esses imigrantes, que faz com que a morte deles seja uma morte anônima, mesmo nas palavras da Doris, ela tenta criar um momento onde isso pode ser pranteado. Ou seja, essas mortes que então não tiveram seu ritual funerário, que não puderam ser pranteadas, elas têm uma segunda oportunidade. Essas mortes que são mortes anônimas, elas passam a ser dignificadas e sim, tornam-se
como toda morte, como toda vida, dignas e importantes. Elas ganham um espaço para que elas possam acontecer enquanto ritual. Essa relação de ancestralidade, então, eu vejo como algo muito importante. E esses dois trabalhos, eles acabam tendo essa característica de união também. Mesmo que as artistas, então, sejam tão diferentes como a gente viu anteriormente, mas vão se conformando aspectos que, seja por semelhanças, seja por diferenças, tornam esses trabalhos muito aproximados de uma certa maneira. E também nos chama a atenção o fato de que, por exemplo, esses trabalhos que tentam recuperar esses aspectos de ancestralidade, filosofia arcaica, como o animismo, de aspectos de arte engajada, de arte política, tecnologia, tudo isso unido, ficamos pensando, puxa, mas como que isso pode efetivamente ocorrer? Né? De que maneira, em que palco isto pode se dar, este evento pode se dar? Né? E aí a gente percebe que este palco é o palco da arte, é a arte onde esses elementos tão díspares eles podem se juntar e acontecer algo que nos faça de alguma maneira termos consciência ou pelo menos o conhecimento dessas coisas que ocorrem, e que sempre há uma maneira de enxergar aspectos do que chamamos de real, mas que devido à banalidade das coisas ele parece se naturalizar, como o fato de que, por exemplo, numa pandemia como essa, valas comuns estejam sendo cavadas porque as pessoas precisam ser enterradas. Então não se há mais o respeito necessário pelo corpo, porque há um problema sério de saúde pública, e também não se pode mais ter o ritual funerário para essas pessoas. E é bonito, é tocante realmente que a arte possa ainda, nesses tempos, falar disso e abrir esse caminho. Até mais, até a próxima.